Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 16 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa ao DVD Imagem e Semelhança do querido Pastor PG. Imagem e Semelhança, o DVD do Pastor PG, tem também o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Ministério Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Você quer participar? Ligue 2461-0093. E hoje nós vamos dar para você que está acompanhando a gente no Facebook da 93 FM. Tem uma foto da Marcela Bastos e uma foto minha. Sob essa foto você pode opinar, trazer o seu depoimento sobre o programa de hoje. E para aqueles que escreverem eu estou ligado no Debate 93, ou eu estou ligada no Debate 93, vai concorrer a um dos prêmios do programa de hoje. Então vamos combinar o seguinte: no Facebook da 93 FM, todo mundo que escrever exatamente sobre o nosso post, que tem a imagem, a foto da Marcela Bastos e minha, você vai colocar lá, estou ligado, eu estou ligado no Debate 93. Tem que ter a frase inteira, hein? Se escrever, vai estar concorrendo a um dos prêmios do programa. Cadê os prêmios de novo aqui? Cadê? Porque eu já esqueci. É o DVD Imagem e Semelhança do PG e o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Você vai escolher, pode escolher, Marcela. Escolhe aí e aí o nosso ouvinte vai ganhar. Hoje muita gente vai ganhar, tenho certeza absoluta disso. Isso vai ser uma bênção, minha gente, bênção puríssima. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Hoje eu não sei se você sabe, mas hoje é aniversário de Nova Friburgo e também aniversário, minha gente, de São Pedro da Aldeia. Olha aí, São Pedro da Aldeia em Friburgo. No final do programa de hoje, nós vamos ter uma homenagem, vamos orar pelo povo querido e amado que nos acompanha em São Pedro da Aldeia, o povo querido de Nova Friburgo. Um é na região dos Lagos, outro é na região serrana. Cidades lindas, muito queridas, abençoadas, com gente maravilhosa, e nós vamos agradecer a Deus por essa turma linda que acompanha a gente, pelo que nós sempre agradecemos ao nosso Deus e Pai. Muito obrigado pela sua audiência. O seu rádio está no Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, durante toda a sua infância, a minha mãe foi perseguida com palavras de maldição. Todos de sua família, e principalmente a minha avó, só sabiam abrir a boca para amaldiçoar. Bem, os anos passaram e todo aquele mal acompanha a mamãe. É estranho, gente, nada dá certo, mesmo ela servindo a Deus hoje. Como funciona a libertação após a conversão, hein? Mesmo depois de confessar Jesus como Salvador, é preciso frequentar reuniões de libertação? Existe maldição hereditária? Os pais realmente têm poder de amaldiçoar os seus filhos? Como ficar livre da ação do inimigo em nossas vidas? Quando algo não dá certo é por causa de uma maldição? Pode ser uma provação ou até resultado de nossas escolhas erradas. Que pensa você sobre este assunto? Este é o Debate 93.
com J.R. Vargas, na 93 FM. Edeni é cantora e compositora. Bom dia, seja bem-vinda. Você destacou a frase: como funciona a libertação após a conversão? Que pensa você sobre esse assunto, querida Edeni? Bom dia, JR, bom dia a essa mesa tão seleta, tão especial e a audiência mais do que qualificada, que é a nossa audiência, a audiência 93. É sempre muito bom estar aqui. Eu penso que não existe maldição hereditária, JR. Eu penso que a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5 e no versículo 17, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Como é que eu posso estar vivendo, sendo uma nova criatura e carregando coisas velhas, carregando coisas que pertencem ao velho homem, coisas que até então era de um homem que não conhecia o poder de Cristo. E em relação ao destaque que eu fiz diretamente, que foi o que você me perguntou, eu penso que funciona da seguinte maneira. A libertação, ela se dá na medida em que, a partir do momento que eu me decido viver uma vida com Cristo, ter um encontro com Deus, eu passo a andar com esse Deus, conhecer esse Deus, me dar a conhecer esse Deus, porque Deus, ele é onisciente, mas ele gosta de ouvir a minha voz, ele gosta de ouvir as minhas confissões, e a partir do momento que eu passo a andar com este Deus e me alimentar da sua palavra, tudo isso vai caindo por terra, porque se o sangue de Cristo e a palavra de Deus não tiver poder para quebrar qualquer maldição que supostamente para alguém é hereditária, então a gente não sabe mais no que acreditar. E como a gente acredita na palavra de Deus, ela me dá respaldo para entender que isso não existe. Pastor Alessandro Alvarenga é da Igreja do Nazareno em Nilópolis, na nossa querida Baixada Fluminense. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Como funciona a libertação após a conversão, pastor? Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores, nossa debatedora. Bom dia aos amados ouvintes, aqueles que nos acompanham, talvez no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Que Deus possa trazer esclarecimento às nossas mentes e aos nossos corações nesta manhã com relação a esse assunto, que ainda é um assunto polêmico, ainda é um assunto que gera debates. Nós temos visto aí tantos ministérios, tantas igrejas ressaltando, priorizando esse tipo de trabalho em suas respectivas congregações. E nós temos que tomar alguns cuidados, porque a Bíblia ela nos dá algumas bases, nos traz algumas referências, que a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a própria Bíblia diz que Jesus enfrentou a cruz para se fazer maldição e a partir daí nos livrar da maldição. Então eu também concordo aqui com a nossa cantora com relação a esse assunto de maldição hereditária. Existem alguns textos e ao longo do debate com certeza esses textos serão mencionados. Pastor Sócrates de Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, conosco no programa de hoje também. Pastor Sócrates, que bom que o senhor está aqui. Como funciona, na sua opinião, a libertação após a conversão? Já foi dito, existem muitas referências a cultos de libertação, a orações de libertação, a campanhas de libertação. É sabido que não há um consenso em torno dessas ideias, mas qual é a sua ideia sobre esse tema? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia, queridos irmãos em Cristo, ouvintes da 93, queridos irmãos da Igreja Batista do Fonseca, meu abraço. JR, eu acho que a Ednei já declarou, leu o texto básico para isso. 2 Coríntios 5,17 é fundamental. Se a gente está em Cristo, é nova criatura. E nova criatura diz que todas as coisas que são velhas já passaram. Não faz sentido, a salvação é integral. Quando o homem aceita, o homem no sentido genérico, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, ele é liberto, é purificado, é transformado. Claro que os cultos, onde leva as pessoas a ter consciência do seu pecado, ele é importante. Mas nós não podemos transformar o culto em amuletos.
a frequentar um culto como amuleto para se libertar. Não, quem transforma, quem liberta é Jesus Cristo. O culto é instrumento, reuniões pode ser instrumento para conscientizar. Mas alguém que já foi conscientizado, aceitou Jesus verdadeiramente como seu Salvador, está liberto e liberto totalmente. Reverendo Isaías Cavalcante, pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, bom dia, bem-vindo. Como funciona a libertação após a conversão, na sua opinião, reverendo Isaías? Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, bom dia a você, ouvinte. É claro que este assunto é um assunto delicado, é um assunto complexo, mas nós percebemos claramente, à luz da palavra de Deus, que no ato da conversão há uma total libertação. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando há a conversão, há essa mudança completa. A pessoa fica livre de toda e qualquer maldição. O que vem depois na vida é exatamente o processo de crescimento espiritual, o processo de maturidade, mas no ato da conversão há esta libertação completa em Jesus Cristo. Muito bem, nós queremos continuar ouvindo a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto. Afinal de contas, se existe esta realidade de momentos específicos para a libertação, algumas pessoas têm um entendimento de que numa reunião específica pode ser, quem sabe, um primeiro passo, ou para outros são passos que são dados em busca dessa libertação. E em outros casos são tantas coisas que a pessoa precisa se libertar que existem essas manifestações todas. E aí eu quero ouvir também a sua opinião, querido ouvinte, que pode participar comigo. Afinal de contas, você sabe que no Debate 93 você fala ao vivo comigo aqui na 93 FM. A Baixada tá ligada na melhor 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita que os pais têm poder para amaldiçoar seus filhos? 79% dos nossos ouvintes por telefone acreditam que os pais tenham esse poder, sim. Participação dos nossos ouvintes pela internet, 88% dizendo sim, 12% dizendo não. Muito obrigado a você, ouvinte. A pergunta é essa: você acredita que os pais têm poder para amaldiçoar os seus filhos? O que você acha sobre esse assunto, hein? Ligue 24610093 e participe. Acesse agora o nosso site www.radio93.com.br e você participa comigo aqui na 93 FM. No Facebook da 93 FM. Olha, gente, é tanta gente, são quase 300 pessoas só nesse instantinho de tempo que a gente colocou aqui a promoção para os nossos ouvintes participarem, dizendo: eu estou ligado no Debate 93. Estou aqui com o pastor Vanderlei, a Juliana Barcelos, a Giane Joanes, a Ana Cláudia, o Pedro Carmelo, a Isabel Cristina, a Camila Reis, a Adriana Gena, a Samara, a Gleice, o Cleiton, o Val, a Luciana, Luiz, Tatiana, Sara, Edilza, Leidiane, Noêmia, Rosana, o Michael, o Gabriel, a Leila, Ana Lúcia, Letícia, o Lincoln, o Genildo, a Graciele, Zildene, a Naira, a Raquel, Lúcia Helena, o Edi, a Márcia, a Adriana, a Carla, a Sandra, a Marcela, a Dulcilene, a Letícia, a Renata e mais uma galera. Tem mais 230 mais adiante aqui, pelo menos dos nossos ouvintes que já nos encaminharam aqui. E você pode participar, concorrendo hoje no programa aqui no Facebook da 93 FM. Você coloca aqui sob a foto, sob o post aqui da foto da Marcela Bastos e minha, você pode escrever aqui, trazendo aqui. Agora já passou da casa dos 300 aqui, só escrevendo o seguinte: eu estou ligado no Debate 93, ou você que é menina, eu estou ligada no Debate 93. Vai ser bom demais ter a sua participação no final do programa de hoje. Prêmios, muitos prêmios. Eu vou acabar aumentando, eu acho que o ouvinte merece mais prêmios, acho que 2 prêmios. Olha, se eu fosse a Marcela Bastos e tivesse a chave do armário, ela tem a chave. Se não tiver a chave, ela sabe onde fica a chave. Ela sabe onde fica a chave.
Daria pelo menos 3 prêmios hoje. Se eu fosse a Marcelo, vamos ver. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Com Zona Oeste, tá ligada na melhor. 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Mesmo depois de confessar Jesus como Salvador, é preciso frequentar reuniões de libertação, pastor Sócrates. Embora o senhor tenha dado uma pequena introdução sobre esse tópico, tá aí a pergunta que o nosso ouvinte faz. O senhor sabe muito bem que existem reuniões basicamente específicas. Enfim, não são reuniões só disso, mas cujo enfoque é a libertação. Creio eu que tenha louvor, tenha palavra, tenha outras partes da nossa liturgia, mas o foco, o chamariz, a atração é sempre a questão de reuniões de libertação. Depois de confessar Jesus como Salvador, é preciso frequentar reuniões de libertação? Esta é a pergunta, pastor. JR, eu acho que todos os nossos cultos devem ser cultos de libertação. Libertar as pessoas do pecado, que estão na escravidão do pecado. Jesus, quando chegou ali na Galileia e que foi na sinagoga e foi dado a ele para ler o livro da lei, quando ele leu o profeta Isaías, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, que me enviou para libertar cativos. Então a igreja, ela tem a responsabilidade no ministério que a igreja recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo, de libertar as pessoas para curar, salvar, quebrar cadeias. Então fica claro que o papel da igreja é a libertação. O que eu tenho dificuldade de aceitar é quando a gente começa a tomar a agenda de Jesus, a agenda de Deus, e marcar horário, marcar dia específico para fazer libertação. Eu acho que isso não é bíblico, isso não é do desejo de Deus. Porque se a gente percebe, em todos os momentos do ministério de Jesus, quando ele foi procurado por pessoas que precisavam, cego, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Naquela hora, aquele homem precisava de libertação da vista, de ver, e Deus e Jesus Cristo fez isso. Então, eu não creio que a gente possa marcar um horário, definir um dia para que Deus liberte. Não creio nisso. Eu acho que isso não, na minha teologia, no meu entendimento bíblico, na minha interpretação bíblica, não cabe isso. Pastor Alessandro, o senhor concorda, o senhor discorda, o senhor acrescenta, o senhor diminui? Faça as contas que o senhor desejar. A dificuldade maior, JR, é quando nós começamos a priorizar ou dar ênfase somente a um tipo de ministério. Quando, na verdade, Jesus ele desenvolveu vários ministérios. A igreja não pode cair, né, nessa armadilha, nesse erro, que agora vai ser só culto de batalha espiritual, só culto de libertação, e esquecemos a adoração, esquecemos a comunhão, esquecemos o ensino bíblico. Então eu concordo com o pastor Sócrates. Os nossos cultos são cultos de libertação, mas não podemos também dar muita ênfase só à libertação. Edeni. Olha, JR, dentro do que o pastor Sócrates falou, eu acrescento que, aliás, dentro da sua fala, que antecedeu a fala do pastor, que eu não acho que tem que ter a obrigação, não se é obrigado. A partir do momento que eu tive esse encontro com Cristo, entre aspas, a minha obrigação, se eu quero ter uma vida sadia, uma vida espiritual saudável, é o que eu já recomendei, que é eu começar a me envolver totalmente com o Senhor e com a sua palavra. Agora, eu não acredito que há nenhum problema em você visitar, já que existem inúmeras igrejas. Eu só não gosto do sentido da obrigatoriedade, né? Até porque a mudança, ela sempre vai acontecer do meu interior para o meu exterior. Vamos lembrar aqui que o assunto é a mãe da nossa ouvinte ouviu da avó, quer dizer, da mãe dela, para a mãe dela, uma série de palavras que a nossa ouvinte considera foram palavras de maldição, que amaldiçoaram e que criaram nela esse tipo de situação. Aí a ouvinte diz: é estranho, nada dá certo, mesmo ela servindo a Deus hoje. Daí a pergunta: como funciona a libertação após a conversão? Então nós temos aqui, me parece que há um consenso aqui na nossa mesa de que todos os cultos devem ser cultos de libertação ou em prol dessa libertação. A ideia de que conhecereis a verdade vos libertará, a ideia de que nós pregamos o evangelho é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, ele produz libertação, liberdade para os indivíduos, etc. Nós já entendemos também que algumas pessoas produzem ou
desenvolve um culto onde isso é feito com uma ênfase específica, onde tem uma série de rituais. Não se trata de uma oração, são rituais, inclusive alguns rituais acompanhados de repetição. Como todo ritual é uma repetição, então é repetitivo, é hoje, é amanhã, ou é semana que vem, enfim, até que a pessoa fique definitivamente liberta daquilo. Eu não sei exatamente como é que você consegue diagnosticar quanto tempo você precisa para isso, porque de certa forma pode produzir um entendimento equivocado. Tô vendo o reverendo Isaías está com 5 textos bíblicos abertos. Entendeu? Pelo menos 2, né? Daqui eu tô vendo. Pô, não, reverendo Isaías. JR, é para salientar que quem promove essa libertação é o próprio Senhor Jesus. Eu estava lendo o texto do profeta Isaías, referente ao próprio Senhor Jesus, quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então a missão de libertar e libertar completamente é do Senhor Jesus. O que a gente percebe é exatamente pessoas usando, né, certas estratégias para atraírem pessoas em relação a esse aspecto, com rituais, etc. Agora, a libertação, ela é operada pelo Senhor. Há pessoas muitas vezes oprimidas, pessoas até possessas que precisam de uma libertação espiritual. Agora, denominar genuinamente o culto da libertação com um ritual próprio para essa libertação, eu diria é coisa humana, né? A palavra não traz assim uma delineação não existe desse um tipo respaldo, de coisa. né? Exatamente, não tem um respaldo pela palavra. Mas tem alguma coisa contrária? A esse ritual. Pergunta importante, entendeu? Quer dizer, tem alguma coisa contrária? Ou seja, muita gente tem esse culto, muitas igrejas, pessoas estão nos acompanhando agora, tem em suas igrejas, pastores estão dizendo: olha, na nossa igreja eu faço, com certeza deve haver um propósito e tudo mais. A ideia é o seguinte: embora a Bíblia não faça menção de culto de libertação, como também não tem de culto evangelístico, como também não tem de culto de consagração, ou seja, não faz menção de nenhum tipo de culto, a não ser o culto para adoração a Deus, ou seja, esse é o nosso culto. Paulo faz uma referência a um culto racional, ou seja, tem começo, meio e fim, fala sobre ordem e decência, ou seja, existem alguns princípios ali estabelecidos, mas existe alguma coisa que possa dizer: olha, isso contraria um princípio das Sagradas Escrituras, ou nós podemos atribuir a isso ao seguinte: aquela comunidade faz isso, aquela outra não faz, aquela outra sim, aquela outra não? É claro que cada comunidade tem um procedimento diferente, né? A Bíblia traz o padrão de que isso pode acontecer, esta libertação. Agora, a minha preocupação é em as pessoas acharem que elas passando por aquele ritual, ou só passando por aquele ritual, elas vão obter a libertação. Então aí está o aspecto incorreto, porque a libertação é do Senhor. Atribuir então, a um ritual a libertação que só Deus pode operar. E principalmente aquela igreja, né? É o que eu acho que passa a ser, isso passa a ser idolatria, certo, ou até mesmo ser usado como um amuleto. Entendi. Então eu vou a esse culto porque nesse culto acontece. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Agora, JR, eu queria chamar a atenção para a ouvinte que nos mandou o assunto, de avaliar também o que vem a ser que nunca dá certo. Porque precisa ter cuidado. A Bíblia não diz que, quando Jesus nos disse lá em João, eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância, não diz que eu teria uma vida fácil, muito pelo contrário. No mundo tereis aflições. Agora, o que é? Nada dá certo, né? Nada dá certo. Precisamos avaliar a partir desse aspecto também, porque pode ser que esteja esperando um milagre a cada dia, que caia coisas do céu. Não é por aí que a coisa acontece. O senhor toca no ponto importantíssimo, porque uma das coisas extraordinárias que uma mulher pode ter, a mãe dela teve. Filha. Entendeu? Exatamente. Pelo menos uma. Pelo jeitão aqui, acho que tem até mais. Muito bem, companheiros. Filhos são bênçãos. Bênção pura. A participação dos nossos ouvintes aqui, o Vitor dizendo: a maldição não existe. O que existe são consequências dos atos de outras pessoas que acabam nos atingindo. Cabe a ela agir para mudar o rumo da sua história. A opinião do nosso querido Vitor aqui por e-mail. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Aqui a Cristiane dizendo: acredito em maldição hereditária sim, principalmente quando vem da mãe. Quero saber se uma vez
acontecida a libertação, precisamos sempre orar para que essa maldição seja quebrada. Estou imaginando aqui um receio da volta, né? Pelo menos eu estou entendendo isso, quer dizer, quebrou a maldição, ela acabou de uma vez por todas, ela volta, tem um perigo do retorno, entendeu? Meio Jason assim, pois não. JR, a gente tem que orar o tempo todo. Paulo nos ensina a orar e vigiar. Então, eu acho que falta esse entendimento, não é ter medo do que pode voltar, é entender, né, o caminho a seguir. Eu acho que o que falta é uma visão espiritual do caminho que tem que ser seguido. A partir do momento que você começa a trilhar esse caminho, meu irmão, para te tirar de lá vai ter que ter muito trabalho. Satanás vai ter que trabalhar muito. Então, eu acho que a partir do momento do entendimento que eu tenho que sempre que orar, eu não tenho que me preocupar com volta de maldição ou se eu tenho que quebrar quantas vezes a maldição. Eu tenho que orar o tempo todo porque a minha luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principados e potestades. A partir do momento que eu tenho essa ciência, eu oro e eu tenho que orar muito. Tudo bem. Existe um princípio bíblico da santificação, diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá o Senhor, verá a Deus. Esse processo da santificação, como é que a gente pode descrevê-lo assim, com bastante simplicidade para o entendimento de todos os nossos ouvintes? O que é e que relação tem ele com a questão da libertação, na opinião dos nossos amados companheiros aqui ao vivo? Acho que você deu a palavra-chave. Santificação é um processo, não é um ato. É um processo, é o dia a dia, o crescimento junto à palavra de Deus. Nós temos que estabelecer um diálogo com Deus, falar com o Senhor através das nossas súplicas e ouvir a palavra e ouvir Deus através da sua palavra. E essa caminhada, essa intimidade, se a gente for lá no Velho Testamento e for ver a história de Enoque, andou com Deus e Deus para si o tomou. Ou seja, é o dia a dia, essa intimidade que você vai tendo com Deus, de crescendo na sua palavra e buscando. E quanto mais a gente lê a palavra do Senhor e busca em oração, nós somos sábios, somos capazes de identificar aquilo que é do Senhor ou que não é do Senhor. Nós nos fortalecemos a cada dia. Não é uma mera autossantificação, porque a santificação tem a ação direta de Deus, não é? Tem a parte humana, então nós precisamos estar em comunhão com Deus, em oração, né? Lendo a palavra de Deus, jejuando, ou seja, buscando meios para essa vida de santificação. Mas não há, eu diria, uma autossantificação. A santificação é operada por Deus em nossa vida. E nós temos que também distinguir um pouco o que é realmente libertação, porque santificação para mim é você estar cada vez mais parecido com Jesus. E automaticamente você acaba se libertando de hábitos, não de demônios, de principados, nem de potestades, são hábitos. Quanto mais você lê, quanto mais você buscar Deus, existem coisas que já não vão mais fazer parte da sua vida. Você vai deixar algumas coisas para trás. A mentira, o adultério, a prostituição e tantas coisas que o apóstolo Paulo vem falando. Então, na minha questão, o que é a santificação? É nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso mestre. E se a gente entender que é a mortificação da carne, né? Mortificação e ele chega a um ponto de dizer assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Existe um entendimento, então, por exemplo, santificação, né? Vem da palavra santo. Santo é usado na Bíblia com um objetivo bastante claro de apontar aqueles que são separados. Separados não no sentido que sejam santos por eles mesmos, mas porque eles são santificados pelo Espírito que é santo. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo nos leva a ter uma vida com Deus. Nós somos então separados no sentido de não sermos mais contaminados ou de, em caso de pecado, nós confessarmos a Deus e sermos por ele perdoados. Esse aspecto do santo, do separado, desse santificado, daquele que está na constante busca da santificação, sendo este um processo e tem como base a palavra, esta caminhada com Deus é que vai operar. Vou tentar dar um exemplo aqui para todo mundo acompanhar pelo rádio, né? Você imagina que você tem uma roupa
imaginando que essa seja uma roupa branca, e você saiu, alguém espirrou ketchup, o outro espirrou, passou um carro, jogou lama. E à medida que você tem uma roupa muito suja, tem lá ketchup, tem lá lama, tem uma água suja, enfim, você vai vivendo a santificação, que esse lavar da sua roupa, como diz João no Apocalipse, bem-aventurado aqueles cujas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro. É isso, gente. Tô tentando ilustrar aqui com uma imagem que nos ajuda muito a entender, afinal de contas estamos no rádio. É isso, acrescentam, discordam, fique à vontade. Eu acho que a sua ilustração é excelente realmente, porque é o que acontece, é isso mesmo. Nós somos a cada dia, diz 1 João 1, versículos 8 e 9, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Há uma purificação, o Senhor vai nos purificando. E é preciso que a gente confesse. O fato de eu ter aceito Jesus Cristo não disse agora que eu não peco mais. Eu continuo sendo um pecador, mas eu confesso os meus pecados. E o Senhor, através do Espírito Santo, vai me purificando cada dia mais e mais quando me aproximo dele. Muito bem. Algum acréscimo a mais? Não, é isso mesmo. É isso mesmo? A questão da confissão, ela é muito importante, porque pela onisciência do nosso Deus, ele sabe tudo, mas ele quer ouvir eu falar, porque aí eu me humilho, né? E eu deixo ele ser Deus na minha vida. E que ele é Deus, ele sabe, eu também sei, mas ele quer ver a minha atitude. Essa coisa de Deus nos dar o livre-arbítrio e de não ter feito de nós robôs, isso me dá uma alegria enorme, porque me dá a opção, eu escolho caminhar até ele, eu escolho fazer a vontade dele. Muito bem, quero a participação dos nossos amados ouvintes, porque a pergunta que vem agora é o seguinte: na sua opinião, existe maldição hereditária? É sim ou não? É porque tem que justificar? E eu quero ouvir também a sua opinião participando com a gente no nosso debate 93 de hoje. 11h32 no horário de Brasília. Fale com o debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. No Facebook da 93 FM. Olha, minha gente, são mais de 500 posts aqui dos nossos amados ouvintes sob a nossa foto aqui da Marcela Bastos e minha, aqui no Facebook da 93 FM, onde você vai escrever: estou ligado no debate 93, ou eu estou ligada no debate no 93. Você vai, esta é a frase, você está concorrendo a prêmios no programa de hoje aqui, vai ser bom demais ter a sua participação. Tô atualizando aqui para os nossos amados ouvintes, agora são 549 posts. Ah, é um DVD da Bruna Carla? Ih, Jesus amado, olha que benção, hein? Tem um amigo meu, quando eu ligo pra ele, já toca a música do Advogado Fiel. Diz ele que é pra já acalmar o pessoal quando liga pra ele. Gente fina, um abraço pra ele, tá sempre acompanhando a gente. Obrigado, meu irmãozão, pelo carinho da sua audiência. Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. E aí, quero saber o seguinte, quem pergunta é o ouvinte. Gostei. Rimou, você percebeu? Ah, é? Não, percebeu? Não, a gente tá tão ligado aqui. Quero saber o seguinte, quem pergunta é o ouvinte. Chavão, isso é coisa de rádio. JR, depois daquela canção que você compôs, meu filho, dali pra frente, a fonte nunca mais vai secar. Compositor. Não é demais, né? Interessante que eu faço forró e rap. São bem coisas bem semelhantes, né? Bem próximas, né? Forró e rap. E aí? Existe ou não? Reverendo Isaías, é o seu destaque. Começa com o senhor. Bem, há uma linha no cristianismo que acha que existe maldição hereditária, tem até vários livros escritos, né? Prática para a libertação dessa maldição hereditária, no sentido de que os pais pecaram e os filhos herdarão, né? Como consequência do pecado dos pais, esta maldição hereditária. Na minha opinião, eu creio que ela não exista nesse sentido espiritual. Então não há essa maldição hereditária no sentido de os pais pecarem, transgredirem a palavra de Deus e os filhos sofrerem a consequência por causa do pecado dos pais. A palavra de Deus é clara em dizer: cada um dará conta de si mesmo a Deus. E há um texto clássico, JR, que traz à nossa mente, né,
um certo esclarecimento, porque os próprios discípulos também estavam preocupados e até mesmo equivocados por causa da opinião reinante naquela época. O texto diz assim, João 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, nesse texto aqui, a gente percebe que não há essa herança espiritual maldita, né? Ou seja, a maldição hereditária não acontece nesse sentido espiritual. Pode haver, né, o que nós denominaríamos uma certa maldição no aspecto de enfermidades hereditárias, né? Eu diria algo biológico, né? Até mesmo ligado ao psiquiátrico, etc. Mas na área de enfermidade. Não uma questão espiritual. Não uma questão espiritual. Então seria uma questão física, né, do organismo, do indivíduo, psíquica, por causa do ambiente onde a pessoa é criada, mas na sua opinião não uma questão espiritual. Concordam, companheiros? Pastor Alessandro, por não? Existe um texto, Ezequiel capítulo 18, havia um provérbio que se dizia em Israel, dos pais comendo uvas verdes e os filhos embotando seus dentes. Deus faz questão de dizer, olha, eu vivo e nunca mais vocês dirão esse provérbio em Israel. E o versículo 14 Deus diz o seguinte, o provérbio. se esse homem que fez tantas coisas erradas gerar um filho, e se esse filho vê os erros que o pai fez e não os cometer, esse filho não levará a iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou os mandamentos de Deus, e os praticou, por isso certamente viverá. JR, o reverendo Isaías explicou muito bem. Se é uma questão de enfermidade, e aí sim há uma hereditariedade. Mas nós estamos falando aqui de maldição no sentido de uma praga, no sentido de condenar alguém, espiritual. E para isso, eu trago aos ouvintes Provérbios capítulo 26, o versículo 2, muito conhecido, como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Eu não posso carregar em mim uma maldição porque alguém me lançou, né? Se eu trago em mim a maldição por condenação de um pecado meu, aí sim. Mas eu não vou carregar uma culpa porque alguém disse que eu não vou ser feliz, eu nunca vou conseguir. Então eu não acredito em maldição hereditária, eu acredito em aprisionamento mental. Então eu quero sempre tentar discernir ao máximo para poder esclarecer didaticamente para os nossos ouvintes. Imagina, vocês sabem que rádio, a pessoa não está parada olhando para o rádio. Isso era em 1519, que é de onde eu venho. As pessoas paravam para ouvir o rádio. Tá lembrado disso? Não, não é do meu tempo, é do seu. Te dei a chance de responder isso, né? Te dei essa chance, né? Então, você agora no hoje, você está no carro, você está em casa, você está cozinhando, você está trabalhando, você está ouvindo pela internet, você está ouvindo no smartphone, enfim, as mídias são as mais diversas, as pessoas fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então, didaticamente, existe então vocês estão afirmando até aqui que não existe uma questão espiritual, mas pode existir uma questão física. Então, por exemplo, o pai tem uma doença, essa é uma doença hereditária. Então, o filho, ele recebe, infelizmente, e não é a vontade do pai, mas ele recebe por herança, às vezes, uma enfermidade. Ele herda, né? Tá certo? Você tem um genético, você tem um relacionamento dentro de casa, você imagina que a casa é aos gritos, aos berros, e as pessoas gritam, as pessoas deixam as outras agitadas, intensas, você tem uma grande chance de, como filho, reproduzir aquele ambiente que você foi até um viveu. outro exemplo que eu anotei, uma repetição de exemplo. Então, eu estou só juntando exatamente o que vocês disseram para poder, como disse, didaticamente, ilustrar para o nosso ouvinte que ouve rádio fazendo outras coisas. É isso, minha gente, é a pergunta que vem. É exatamente isso, ou seja, o entendimento é esse, porque a dificuldade que alguns apontam para a questão da maldição hereditária é o seguinte: puxa vida, se o filho herdou uma maldição, a gente tem que reclamar com o pai. Nós vamos criar uma divisão dentro de casa, vai brigar com a mãe, aí a mãe diz assim, não sou eu, foi seu avô.
Então ele vai brigar com o avô. Não, mas o seu avô já morreu. Então eu vou brigar com quem? E vai continuar num processo como esse, que continua, apesar de toda a mudança espiritual, ou, aí, vou pegar agora, hein? Se não existir um encontro com Jesus Cristo, vale a maldição hereditária? Ou neste caso espiritual, mesmo sem um encontro com Jesus Cristo, ela não vale? Olha, JR, veja bem, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ora, se nenhuma condenação há, significa que nada, ainda que no passado o pai tenha dito alguma coisa, pronunciado com a sua boca algo de ruim para aquele filho, se ele é dominado por Jesus Cristo, ele já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador e Senhor, ou seja, Salvador no sentido de libertar de todos os aspectos, e como Senhor, é o dono, agora eu sou servo do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação, para não os que há estão maldição. em Cristo. Para os que estão em Cristo. E para os que Agora, não estão em Cristo. Se alguém caminha fora do parâmetro estabelecido por Deus, se caminha por caminhos errados, ele realmente pode sofrer as consequências desse pecado. E até mesmo sofrer a consequência de não ser abençoado. Né? Porque se você não é abençoado, de alguma forma você é amaldiçoado. Deixa eu ver se eu entendi. Ele tem todas as questões que envolvem os prejuízos espirituais por estar longe de Deus, mas não por consequência dos pais. Dos pais. Mas por uma questão individual. Pessoal. Não dá para botar culpa em ninguém. O texto que o reverendo Isaías citou, do cego curado por Jesus, o coxo, mostra isso. Quem pecou foi seus pais ou esse. Então veja bem, o pecado do pai, e o pastor Alessandro citou também lá o adágio que existia entre os hebreus, de que os pais comeram uvas verdes e os filhos o dente dos filhos embotaram. Isso não significa que uma pessoa nascida de alguém que é ímpio, que está longe do Senhor, e que não se converte, ele vai herdar esse pecado, se ele quiser. São indivíduos separados, apesar de filhos biológicos. Entendi. É por isso que a gente percebe, né? Uma análise, num certo sentido, um tanto equivocada. Uma coisa são aqueles que estão longe de Cristo. Outra é em relação aos salvos, né? Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. O pastor frisou agora, né? Nenhuma condenação. Esse agora significa a partir do momento em que a pessoa se converteu, recebeu Cristo como seu Salvador, então nenhuma maldição hereditária pode atingir a sua vida nesse aspecto. Certo, agora os que estão fora estão vulneráveis a isto. Pois é, a frase que o senhor disse, aí eu volto ao senhor. O senhor disse que não há nenhuma condenação, não há nenhuma maldição hereditária para os que estão em Cristo. Ou seja, pela frase, na sua opinião, para os que não estão em Cristo, há maldição hereditária. Porque ou é uma condenação que está sobre o indivíduo, independentemente do pai e da mãe dele. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ser o pai dele pode ser um cristão, muito abençoado, e aquele indivíduo não tem nada a ver com Cristo, ou seja, ele não está em Cristo. O resultado para a vida dele é o quê? A bênção que vem do pai dele, certo? A bênção que vem do pai dele, ou a questão dele com Deus é uma questão individualizada? Eu diria que pode haver os dois aspectos, né? Em relação a não ter Cristo, então ele está debaixo, né, dessa maldição espiritual, pelo fato de não ter Cristo. A decisão, e creio também é uma decisão individualizada. Mas eu creio também que nesses casos, pelo fato dele não ter o próprio Senhor Jesus, ele pode ter herdado alguma coisa dos pais. Né? Mas espiritual? Que esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Veja bem. Vamos lá. Olha, vamos pensar o seguinte. Alguém que na sua prática na casa vê os pais vivendo de uma maneira errada, fazendo culto ao não Deus verdadeiro. E ele continua nessa prática. Há pouco tempo eu fui falar com uma pessoa sobre Jesus Cristo e perguntei para ele: qual é o seu melhor amigo?
E aí ele parou para pensar e disse, bom, tenho alguns grandes amigos. E aí, para continuar, disse, eu tenho um grande amigo. O meu amigo está comigo aonde quer que eu for. Se eu estiver aqui, se eu estiver em outro país, esse amigo está comigo. Aquele cidadão virou para mim e disse, olha, moço, o senhor vai falar de religião? Olha, eu nasci, eu sou de uma religião que meu pai foi dele, meu avô foi dele, meu bisavô, meu tetravô foi dele. Então, pra gente continuar, vamos parar com o assunto por aqui. Eu não quero ouvir da tua religião. Ora só, se esse cidadão, o sentimento espiritual dele, a vivência espiritual dele advém de algo que contraria a vontade de Deus, com certeza ele está condenado. Com certeza vai existir aí uma maldição hereditária por escolha. Por seguir um caminho errado, longe do Senhor. JR, Apocalipse 12 fala de um dragão que foi lançado na terra e que tem o poder de influenciar a terra e os moradores da terra. O único que ele não tem condições de influenciar, o versículo 12 diz o seguinte, que um grande grupo de pessoas venceram esse dragão pelo sangue do Cordeiro de Deus. Foi o que aconteceu no Egito, em uma das pragas, que o anjo passou e somente o povo de Israel, por terem o sangue na verga das portas, passou adiante. Então, existe a influência, existe a possibilidade, sim, de uma pessoa que não está em Cristo estar ou ser acometida de um tipo de maldição, uma inveja, um olho grande, um trabalho de feitiçaria, mas aqueles que estão em Cristo não estão vulneráveis por causa do sangue do Cordeiro, porque existe uma cobertura espiritual de Deus na vida dessa pessoa. Mas essa maldição, eu vou mudar a palavra aqui, essa condenação, já que o texto bíblico fala sobre condenação, essa condenação, ela está sobre alguém, porque o pai, o avô, enfim, alguém, a mãe, a avó, alguém da família teve isso, ou está sobre qualquer um indivíduo, independentemente da sua filiação, independentemente de quem era o pai, a mãe, o avô, a avó, está sobre qualquer pessoa que não tenha Jesus Cristo. Seria nesse aspecto. Nesse aspecto. Sobre todo aquele que não tem Jesus Cristo. Então não tem uma conexão imediata com a questão da paternidade. Não tem uma questão imediata com a questão daqueles que o antecederam, seus ascendentes. É isso, ascendentes? É isso, gente? É isso. Muito bem, só para poder entender. É isso, Edeni? Isso mesmo. É isso? Até porque o mundo jaz no maligno, né, JR? Então há uma condenação. Entendi. Mas não no sentido aqui, como já foi muito bem explicado pelos reverendos. Então, vamos agora aqui à última frase. O pastor Alessandro, aliás, ele falou sobre olho grande. Eu anotei aqui para saber o que é isso. Eu já ouvi falar em zoiudo e tal. Agora, olho grande, eu queria explicação. O que é olho grande? Mas, primeiro, vamos ao seu destaque. Depois eu volto. Eu não esqueço, não. Já anotei. Quando algo não dá certo, é por causa de uma maldição, pode ser uma aprovação ou até resultado de nossas erradas escolhas, pastor. Foi o seu destaque. E voltando só um pouquinho, vem falando a questão se os pais têm o poder de amaldiçoar os seus filhos. Eu acredito que as palavras, elas têm o poder de influenciar e não determinar, porque aí nós anularíamos o livre-arbítrio. Porque um lar onde você cresce com palavras de motivação, com certeza a tendência é a pessoa ela vencer, e também às vezes você é criado debaixo de palavras de maldição e nem por isso você é amaldiçoado, você rompe com aquilo dali. E quando as coisas não dão certo, a própria ouvinte ela já dá uma resposta. Quando não dá certo, é maldição, pode ser uma aprovação ou até resultado das nossas escolhas erradas. Eu fico com essa segunda parte. Pode ser Deus provando, pode ser também frutos de escolhas erradas. A questão estou passando por um momento difícil, pode ser uma aprovação, pode ser uma luta, pode ser alguma escolha que ela tenha feito que não deveria fazer, mas não vejo com relação à maldição, não. Não consigo ver a questão. Acho que Deus está pesando a mão, estou amaldiçoada porque nada está dando certo na minha vida. Muito bem. De Santo Elias, pois não, reverendo Isaías. Nesse aspecto aí, eu queria só dar uma definição, eu diria, mais técnica de maldição, que é o ato ou efeito de amaldiçoar, de desejar que algo mal se abata sobre alguém, né? Praga, imprecação. A palavra imprecação já significa dizer blasfêmias, praguejar, pedir a um poder superior que envie males ou bem a alguém. Então, nesse aspecto aí, a ouvinte acha que alguma maldição foi proferida, né, contra a sua mãe, e isso está interferindo na sua vida. Então, a Bíblia deixa claro que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado.
Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nesse aspecto aqui, a maldição não pode atingir a vida daqueles que estão em plena comunhão com Deus, vivendo uma vida de santidade. Entendi também que muitas vezes a palavra, no sentido do relacionamento, ela pode produzir um impacto emocional, psicológico no indivíduo, a ponto dele não conseguir desenvolver algumas áreas da sua vida. Principalmente quando você é ouvido do pai, da mãe. Pai, da mãe, então tem esse impacto, não tem? Alguma coisa, o impacto vai ser bem menor ou quase ou nada. Entendi. Quer dizer, então existe isso, também existem pessoas que são mais sensíveis a isso que outras, não é? Mais influenciáveis. Não é isso? Tem pessoas que são mais influenciáveis, são pessoas que de alguma forma acabam sendo até sugestionadas, entendeu? Pessoal, você vai adoecer, a pessoa adoece. Quer dizer, tem certas coisas que acontecem com a pessoa e que a gente diz, meu Deus do céu, a cabeça do indivíduo é uma coisa impressionante. Bom, entendi. Aqui, vários ouvintes trazendo a sua opinião. Do Santo Elias, a querida ouvinte Rafaela, dizendo, eu acredito sim que os pais têm o poder de amaldiçoar, mas creio que maior é Deus que nos liberta de toda a maldição quando o aceitamos. Aqui o Luiz dizendo, o povo de Deus, ele parece não viver a plenitude do evangelho, por isso sofre. Acredito que por isso não são libertos, mas não acredita em maldição hereditária nos crentes verdadeiros. Afinal, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Creia nisso e tome posse, diz aqui um de nossos queridos ouvintes. Quero agradecer pelo carinho. Outro ouvinte dizendo, penso que se o filho acreditar, aceitar e não conhecer a palavra de Deus, aí sim ele será atingido. Outro ouvinte dizendo, JR, está em São Paulo, é um bairro ou é a cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, querido ouvinte, ligou para cá para dar a sua opinião. Temos uma irmã aqui em nossa igreja e ela é convertida há 5 anos. Uma bênção, sabe? Uma intercessora, mas todas as vezes que temos uma oração mais forte, o que é uma oração mais forte? Será que é a voz mais alta, mais impostada? Mais forte. Toda vez que temos uma oração mais forte, ela fica possessa. Como explicar isso? É ou não é uma maldição? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Aí é um assunto seríssimo, né? Porque eu creio, se ela realmente é convertida, ela não chegaria à possessão. Pode até ser oprimida, tal, mas não chegar à possessão. Isso não tem a ver com maldição da forma que estamos tratando. Isso tem a ver que ela precisa realmente de uma se converter e realmente ser liberta, mas não necessariamente que ela tenha herdado isso da mãe, do pai ou de qualquer outra pessoa mais próxima. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Filho. Não tem como. Eu posso dar só dois exemplos rapidinho dentro da palavra do destaque do pastor Alessandro? Se ele concordar, o senhor concorda, pastor Alessandro? Porque hoje eu estou assim, entendeu? Hoje eu estou assim. Inclusive seria até o meu destaque, eu fiquei entre o que eu escolhi. Então ela queria o seu destaque, viu, pastor? O senhor sentiu aí uma dor aí na perna, alguma coisa assim? Vamos lá. É que ele seria a minha segunda opção. É dentro do destaque do pastor Alessandro, que fala sobre maldição, provação e resultado de escolhas erradas. Sim, que ele qual é o seu acréscimo, queridíssima Edeni? Vem aí, pediu, tocou. Eu sei. O meu acréscimo é que eu quero deixar para os ouvintes 2 exemplos. Um exemplo de provação que está no livro de Jó, né? O capítulo 2, o versículo 6, que ali se fala de uma provação permitida, inclusive, por Deus, só para os ouvintes entenderem. E o que é o resultado de escolhas erradas, que no caso você pode ter o exemplo de Davi, que está no 2º livro de Samuel, capítulo 11, precisamente o capítulo todo, mas leia o 4, versículo 4 e o versículo 5, que você vai entender que realmente muita coisa dá errado, porque eu decido fazer aquilo que Deus não quer que eu faça. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. 17 e 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E o olho grande, hein? Eu quero saber o que é isso. Não esqueci não. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Tem que você fosse pro olho grande primeiro. Mas eu não quero negócio de olho grande. O que é isso? Você sabe? Aí, tá entrando no assunto, olha aí, tá querendo opinar sobre o tema.
Não, passo para pesquisa, passo para o pastor Alessandro. Muito aqui, bem. Ó. Você acredita que os pais têm poder para amaldiçoar seus filhos? 77% dos nossos ouvintes afirmam que acreditam nisso sim. Participação dos nossos ouvintes pela internet, 87% deles dizendo que sim. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos amados ouvintes. Vamos aos prêmios, temos aí já o resultado dos prêmios? Temos sim, senhora. Inês Gomes Henrique de Vila Valqueire, telefone 3018, final 20, participou da pesquisa, telefone para casa DVD Imagem e Semelhança do PG. Já a Paula Ferreira de Barreto, do telefone 2719, final Tá com 32. dificuldade de ler, Um pouquinho. de interpretar. Ô Luciana, chega ali ao lado dela, vê se é isso aí mesmo. É isso mesmo? Eulô Tá Paula, certinho? viu? Não erra o nome dos ouvintes não, que eu não gosto não, hein? Tá bom. Ela participou, ela é lá do Barreto, tá levando o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. E pela qual internet, é o ganhou resultado o Face, peraí, vamos aqui atualizar o Facebook para informação, são 725 posts aqui dos nossos ouvintes nesse tempinho que a gente deu aqui, os nossos ouvintes responderem dizendo eu estou ligado ou ligada no Debate 93. Para quem saiu o primeiro prêmio do Face. O primeiro prêmio do Face. Antes disso, deixa eu fazer um adendo aqui, ó. A Francis Miller fez uma foto e ela se colocou na foto junto com a gente, ó, postou lá, muito legal. Muito Aliás, aproveitar, tá ligado, mandar né? um abraço pro Ravel, da dupla Raíssa e Ravel, nosso querido Ravel completa hoje mais um ano de vida. Parece que são 87 anos, tá muito jovem, né? muito jovem. Né? Algumas intervenções, malhando, correndo. Você achou que era o quê? Eu não achei nada. Edeni achou. Edeni, pelo olhar dela. Edeni, eu conheço o olhar dela de longe. Sim, Marcela. Nessa hora nem pensar, eu pensei. Ravel, aquele abraço, queridão. Parabéns, Deus te abençoe sempre. Prêmios no Facebook. O DVD da Bruna Carla ao vivo saiu então pro Cleiton Azevedo. Cleiton que escreveu aí, tô ligadinho. Primeiro ganhador do Facebook. Ele que é de São Gonçalo. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado aos nossos ouvintes aqui no Facebook. Amanhã tem mais, tá bom? Amanhã tem mais. Vamos inventar outra coisa aqui. Marcela vai abrir o armário lá com mais prêmios. Quero agradecer essa audiência, esse carinho. Isso é carinho. Isso é mais do que audiência. Isso é um carinho extraordinário. Obrigado. A Elisângela JR escreveu pra você dizendo assim: JR, eu gosto muito de ouvir você todos os dias. A gente manda um abraço. Elisângela. E o Paulo Roberto, ele escreveu pra gente Fala, ontem. Paulinho. JR disse que ia falar hoje. Ele disse assim: olha, JR, eu faço curso de engenharia mecânica. Olha aí. E eu tô estudando pra prova, tá? Só que aí começou o debate, aí você sabe, né? Parei de estudar. Ô, rapaz. Espero que o Paulinho tenha feito boa prova na faculdade. Rapaz. Faculdade tá difícil, mas Deus vai me dar vitória, foi o que ele disse. Mas vai estudar agora, né, meu irmão? Termina aí, agora você volta a estudar. Um abraço aqui pra Franciele Medeiros, pro Anderson Santos. Muito obrigado aqui a Débora Paula também. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Ô, pastor Alessandro, vamos lá. Olho grande, o que é isso aí? O senhor falou, como diz aquele cântico, ajoelhou, tem que orar. É um cântico, não é? Isso aí é aquela pessoa que adora ficar vendo o que acontece na vida dos outros e esquece de olhar para a própria vida. Tá com o olho arregalado aí nas nossas vitórias. Mas atrapalha, por exemplo, uma pessoa, o senhor, a pessoa tem um olho grande, eu queria o ministério dele, eu queria a vida dele, isso produz algum resultado? Você quer me pegar mesmo, né? Não, claro eu quero, o senhor ajoelhou. Sem causa não pega. Eu não vou nem dormir por causa disso. Não, então isso não tem nada a ver. A pessoa, então vamos lá, pra vida do outro lá. O vizinho tem um carro bonito. Sempre o vizinho, né? Vizinho tem um carro legal, a grama lá tá muito verde e o camarada fica de olho, porque isso é uma expressão popular, né? Não, reverendo Isaías? Mas há um mandamento que fala sobre isso, não cobiçarás. Aí tem uma lista enorme, né? E mais alguma coisa que está implícita que não se deve cobiçar. Então esse olho gordo aí é cobiça. Que é pecado. Olha, então quer dizer que ficar de olho gordo, aquele olho grande. Entendi. Bom, os nossos ouvintes estão acompanhando, eu quero agradecer esse carinho dos nossos ouvintes. Obrigado aí pelas explicações, queridos companheiros. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. J.R. diz aqui uma de nossas ouvintes: no meu casamento eu vivo o reflexo dos tempos modernos. Eu trabalho fora para ajudar nas despesas de casa. Do contrário, meu marido não conseguiria nos manter. Só que quando chego em casa ainda tenho mais coisas para fazer.
Parece que nunca deixo de trabalhar e isso arranca o meu humor. Estou cansada, esgotada, sem ânimo nenhum. E o meu marido? Parece que ele vive em outro mundo. Realmente. Ele é Joe. Isso acontece? Ele é mesmo, Ele é de outro mundo. Ele é Joe. E se recusa a me ajudar com as coisas de casa. Olha bem. Como equilibrar casamento e amor com as demandas da vida moderna? É possível ser uma mulher amorosa e cuidadosa com toda essa, com todo esse trabalho? É vergonhoso pro homem ajudar nas tarefas de casa, maridos? Como mostrar a meu marido que preciso de ajuda? Tem muito jeito. Vamos falar sobre esse assunto amanhã. O que você faria em meu lugar? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Sócrates, muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe sempre, meu irmãozão. Muito obrigado, JR. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Que Deus abençoe a todos os ouvintes e que esta emissora continue sendo instrumento de Deus, resgate e salvação de vida. Bênção puríssima. Edeni, obrigado, querida. Um abraço. Muito obrigada. Um abraço para você, querido pastor JR, a todos os ouvintes. Eu sempre mando um beijo pra irmã Maria Helena. Olha e aí. Hoje eu mando de forma especial pelo aniversário dela, que foi na terça-feira. Deus te abençoe, minha linda. Você sabe o tanto que é importante para mim. Maravilha. Obrigado, Edeni. Cuidado com os carros aí na saída do estacionamento. Graças a Deus. Pastor Alessandro, obrigado. Um grande abraço, irmãozão. Obrigado. Quero mandar um abraço aqui pro meu companheiro, pastor Paulo Alexandre, líder do louvor lá da nossa igreja. Quero mandar também um abraço para os ouvintes que estão nos prestigiando aqui no estúdio. Deus abençoe a vida de vocês. Isso aí, bênção pura. Reverendo Isaías, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço carinhoso aos alunos da FAECAD e aos alunos do Seminário Presbiteriano Simonton. Que Deus continue abençoando a vida deles. Maravilha, muito obrigado. Um grande abraço também, queridos ouvintes maravilhosos de São Pedro da Aldeia. Aliás, São Pedro da Aldeia tem a Casa da Flor. Eu não sei se você conhece, a Casa da Flor é uma obra muito especial do seu Gabriel. Foi juntando restos de coisas daqui, dali, caquinhos de coisas, e com muita criatividade ele construiu um imóvel que se tornou um patrimônio cultural e que se tornou uma referência para a cidade de São Pedro da Aldeia e também para aquele povo, que revela na atitude dele ser um povo criativo, ser um povo que vai construindo, que vai edificando, que faz as coisas simples se tornarem bonitas e especiais. Então, parabéns para o povo querido de São Pedro da Aldeia e também o povo querido de Nova Friburgo, na região serrana, um lugar agradável, um clima aprazível e um lugar de gente guerreira, uma cidade que foi varrida por tantas lutas e dificuldades e viu no seu povo o seu patrimônio maior. Nova Friburgo tem no seu povo o patrimônio maior. São pessoas que se levantaram das cinzas, das águas encharcadas, que tornaram a cidade um lugar quase inabitável. Mas pela graça de Deus e com a bênção do nosso Deus e Pai, esse povo extraordinário fez a cidade se levantar. Então, parabéns ao povo de Friburgo e ao povo querido de São Pedro da Aldeia, cidades que hoje completam mais um ano de organização. Parabéns a este povo extraordinário, em nome do Senhor Jesus. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Valeu, obrigado aqui a nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina. Nós vamos orar juntos, pedindo a bênção de Deus. A querida Edeni vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, o nosso assunto, o coração dos nossos maravilhosos ouvintes diante de Deus em oração. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, neste debate, trazendo, Senhor, esclarecimento para tantos corações que necessitam. Visita, Pai, pessoas que ouviram palavras de maldição, mas que eu tenho certeza que com o teu poder, Senhor, tudo será quebrado, porque quem está em ti é nova criatura. Senhor, visita todos que os corações estão tristes. Nós te agradecemos por essa oportunidade, crendo na vitória, Senhor, crendo que tu estás agindo, crendo que tu estás visitando, acalentando todos os corações que nesse momento necessitam de ti e da tua providência. Eu oro crendo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.